Olá, bom dia. Vamos dar continuidade. Agora abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, né? Nós paramos no capítulo 47. Jacó se estabelece no Egito. Lembra que o 46 a gente falou da genealogia de Jacó. Agora nós vamos ver como ele vai se estabelecer naquele local, tá? Acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis 47. José foi dar as notícias a Faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. E estão agora em Gozém. Depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou a Faraó. 3. Perguntou assim para ele. Perguntou-lhes o Faraó: em que vocês trabalham? Lembra que José já tinha falado para eles que era para eles falarem. Aí ele disse: eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos do teu servo não têm pastagens. Agora, por favor, permita que teus servos se espalhem em Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Que bom, olha aí. Deixe-os morar em Gozém, e se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. 7. Então José levou seu pai, Jacó, ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou a Faraó. E este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? Faraó perguntou para Jacó. Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos de minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados, que foram 40 anos, né? O tempo maior, desculpa. 10. Então Jacó abençoou a Faraó e retirou-se. José instalou seu pai, seus irmãos e lhes deu propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Rameses, conforme a ordem de Faraó. Olha aí, vamos recapitular aqui. Será que você agiria como José está agindo aqui, dando a melhor terra para os irmãos dele, que fizeram mal para ele? Será que você agiria dessa forma? Será que você daria o melhor para os seus inimigos? E aí? Olha aí a mente de um servo de Deus, de verdade. Olha aí, que o Senhor nos dê essa mente, né? Esse agir de José, meu pai. Que a gente possa também, né? Dar o melhor aos nossos inimigos, né? Que exemplos a Bíblia nos dá, tá vendo como é bom? E aí a matemática de Deus não é a matemática do homem. Porque o homem daria o pior pro seu inimigo, não daria nem nada, ia pedir para ele morrer. Era isso certo, né? Mas José deu o melhor. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Rameses, conforme a ordem de Faraó. 12. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para todos da sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Continuando, a leitura de Gênesis 47, agora o versículo 13. Os anos de fome, lembra que estava passando por essa situação? Vamos ver o que aconteceu. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. 14. José recolheu todo
toda a parte que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levantou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. 16. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos. Olha aí, gente. E em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Olha aí como o faraó ficou rico, né? Nesse período aí. 18. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dai-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Olha, eles foram trazendo tudo que eles podiam, né, para não morrer de fome perante José. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de faraó, tudo, né? Quanto ao povo, José o reduziu à servidão. Então todo mundo virou escravo também de faraó, de uma ou de outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regularmente. Olha só, gente, aqui quem estava sendo sustentado por lei era o quê? Os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Pessoas super escolhidas por Deus, tá vendo? Como em meio a esse aqui, olha só um detalhe, né? Em meio a esse detalhe aí de toda uma nação passar fome, e o povo de Deus selecionado, os sacerdotes estavam sendo guardados. Olha como Deus é. Somente as terras que os sacerdotes não foram compradas, porque por lei e a mãozinha de Deus, esses recebiam sustento regularmente de Faraó. E disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. 23. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. 25. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. 26. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence a Faraó. 1/5.
Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de Faraó. O último desejo de Jacó. Ou seja, o pai de José iria morrer. Vamos ver o que vai acontecer. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades. Foram prolíferos e multiplicaram-se muito. 28. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos da sua vida chegaram a 140 anos. 147. 29. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Ele não queria ser sepultado lá. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito. Sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. 31. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. E ele morreu. Acabamos de ler Gênesis 47. Olha aí o que lindo que você viu. O zelo de Deus com os sacerdotes foi algo que saltou os meus olhos, né? Então Deus tem um compromisso com os seus e sustento, como a palavra diz. Outra, a quinta parte, né? Dada às pessoas, a outra parte a pessoa ficava, que lembra de quê? Do dízimo. Os últimos desejos de Jacó, que ele não queria morrer e ser enterrado ali. Ele queria estar perto de onde estavam enterrados seus antepassados, as pessoas antes dele, né? Outro detalhe que eu vi também, da compaixão de José com a família toda. Será que a gente chega a esse nível? Será que eu e você vamos chegar nesse nível de dar a melhor parte para aqueles que nos prejudicam? Ai, meu Deus. Oremos, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura da Bíblia. Obrigado pela vida de José, Senhor, que está externada em Gênesis. Que vida, Deus. Que exemplo, que homem de Deus. Que homem. Que possamos ser como José também, Senhor. Que possamos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Que possamos dar o melhor a eles, Senhor. Nos dá um coração assim. Sei que não é fácil, Deus. Sei que não é fácil. Quero te agradecer também por tudo que está escrito na Bíblia, Senhor, que a gente tem relembrado, né? Temos visto o Novo e o Velho Testamento, os ensinamentos, as pessoas que tu ressalta para estar aqui com tantos ensinamentos que às vezes passa, Senhor, nossos olhos despercebidos, mas podemos aprender muito agora em Gênesis 47, né? Com relação à generosidade de José com os inimigos, com o sustento que Deus dá aos seus sacerdotes, às pessoas que realmente prezam e buscam a tua presença, Senhor. Tu tens um compromisso com eles. Que lindo! Obrigado, Senhor. Obrigado. Não merecemos nada. Né? Como disse Paulo, a tua graça nos basta, Senhor, mas tu nos dá, sem que merecemos. Obrigado pela salvação, que é o dom maior, que é a melhor cura, que é a cura da alma, a salvação. Muito obrigado. Continua usando a minha vida, Senhor, para ter louvor. Me ajuda, Senhor, a registrar toda a Bíblia nesse canal Ranildes Barros. Abençoa, que possa chegar a vidas transformando a leitura da tua palavra, tão somente a leitura, Senhor. Obrigada por usar-me conforme a tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Deus é maravilhoso. Acabamos de ler Gênesis 47. Daqui a pouco esse vídeo. E você que acabou de assistir, por favor, né? Por favor, dê um like, se inscreva no canal, para que o YouTube saiba que é importante a leitura da Bíblia, né?
precisamos conhecer a Deus. E o que que faz isso? A leitura da Bíblia. Então, seja um agente, né, transformador. Envie esse vídeo para outros, que outros possam se inscrever no canal e aprender mais de Deus e buscar ao Senhor. Beijo.